Olá, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP do referente ao mês de janeiro. Tudo bem, Nardi? Tudo bem, Bia? Tudo, primeira leitura do relatório, né? Sim. Eu vou depois, no final, vou perguntar o que esperamos desse ano, né? Sim. Deixar mais difícil para o final. Vamos lá, antes de passar os resultados, todos os números, é super importante a gente mencionar a AGE que ocorreu nesse mês de janeiro, que foi até um assunto polêmico, tiveram várias opiniões, mas a gente já gravou, a gente já explicou e a gente gostaria de reforçar aqui o que a Telos, o que a gestora está pensando em relação ao TEP. Sim. É super importante a gente reforçar também a questão que hoje o TEP é um dos principais fundos da Telos. Então a gente tem um zelo e um carinho muito grande por ele. Então assim, aprovamos a AGE e o que esperar desse momento? Uhum. Acho que o primeiro ponto é nós somos uma gestora totalmente alinhada aos cotistas, a gente sempre deixa claro isso. Essa mudança, na verdade, a gente é super antenado nos comentários, né? A gente é preocupado com que o pessoa física, o investidor, tanto a pessoa física constitucional vai pensar, né? Então a gente buscou ter um alinhamento e divulgar, né, de uma forma prévia, porque tudo isso que a gente está mudando agora, na verdade, não vai ter impacto de imediato no nosso fundo. Costumo dizer que o nosso fundo ele precisa crescer para que a gente consiga botar em prática alguma das estratégias que a gente vê de crescimento para o fundo. E o que a gente buscou, de uma forma geral, foi deixar o fundo adaptado para uma nova tendência de mercado que possa vir a acontecer, né, e também aproveitar oportunidades. Então a gente tem hoje um tijolo que está muito amassado no mercado, então a gente chega e fala, pô, por que eu não posso ter um percentual pequeno, estratégico, né? A gente costuma chamar de, é um nome bacana que a gente fala, que são alocações táticas, né? Mas a verdade é que assim, muitas vezes a gente consegue trazer uma rentabilidade superior, ainda que num pedaço muito pequeno do recurso do fundo. Então a gente buscou deixar isso de uma forma um pouco mais alinhada com o momento de mercado que a gente vive. Muitos comentaram, inclusive, que a gente não acredita mais no mercado. Não é verdade isso, né? A gente acredita muito, tanto é que nós somos provavelmente o fundo que melhor distribui resultado no segmento, com uma classe de ativos bem localizada. Então, só para deixar claro que tudo isso foi um movimento que a gente fez, que a gente deve ir aos poucos comunicando no mercado, caso a gente tenha alguma alteração na estratégia do fundo. Mas de uma forma geral a gente deixa claro que assim, no médio prazo a gente não deve ter uma alteração substancial de composição de portfólio. Então a palavra é flexibilidade, a gente Exato. Flexibilizou para tornar o TEP para se adaptar a possíveis oportunidades, né? Correto. Bom, começamos janeiro, a gente teve logo no início do mês de janeiro o pagamento da primeira juros referente ao CRI do GPA, né? Sim. Então assim, só lembrando, a gente fez esse CRI em dezembro, começou a amortizar não, pagamento de juros, né? Que começa logo no início, então isso vai impactar, isso foi proporcional aos 10 dias, correto? A gente fez a liquidação do CRI no dia 20 de dezembro, a gente teve as datas de aniversário ali, que são os pagamentos mensais de juros, eles ficaram ali para o primeiro dia útil do mês. A gente está trabalhando inclusive um pequeno ajuste ali para deixar mais para o terceiro dia. Então a gente teve um pagamento pro rata, a gente não chegou a pagar os juros inteiro. Isso no fim acabou sendo benéfico para o fundo, porque se você paga entre o dia 1 até o dia 30, no fim está dentro do mesmo mês. Então a gente acabou tendo um juros menor esse mês. E aí agora, a partir do mês de fevereiro, a gente já teria o pagamento completo, de forma integral, dos juros. Só lembrando que todo esse aumento de despesa financeira em decorrência do CRI, que a gente contratou recentemente, já está previsto no nosso guidance de distribuição. Então, como vocês acompanharem a DRE, principalmente no mês de fevereiro, vai ficar um pouco mais fácil de identificar, porque se você pega dezembro e janeiro, você vai ter ainda esse aumento ainda que sensível, né? Não tão sensível na despesa financeira, porque teve uma cobrança pro rata, mas em fevereiro a gente já passa a ter os 2 CRIs que a gente tem contratado no fundo pagando integralmente a despesa financeira, e aí sim vai dar para ter uma ideia de impacto, né? O que é resultado recorrente do fundo. Lembrando que a gente ainda tem dentro do semestre parcelas a receber, vamos ter não recorrente. Então a gente teve esse primeiro acontecimento do fundo que já estava previsto. Não, perfeito. Vamos passar agora para o portfólio, que eu acho que teve alguns acontecimentos bem importantes e muito mais importante para o inquilino, né? Que eu vou deixar até esse último ativo por último. Primeiro a gente teve no edifício Passarelli, o IDIS passou de um conjunto para 2, ocupando 3 conjuntos.
anteriormente era da Gradiente, então a gente conseguiu fazer essa reposição que a gente já tinha mencionado no segundo semestre do ano passado, essa movimentação que iria ocorrer, né? Já tinha aparecido nos nossos relatórios, mas eu acho que a questão, quando a gente consegue fazer isso, não foi só também a extensão do contrato, foi o reajuste no valor do aluguel, né? A gente costuma ter, dentro dos nossos contratos de locação, a gente sempre trabalha multas e períodos de aviso prévio, justamente para a gente poder ter tempo para arrumar a casa, procurar, inclusive quem está procurando a área para ocupar, né, ir atrás da demanda. E a gente teve conhecimento ali por parte da Gradiente, a gente estava no movimento inclusive de revisional, né? Eles tinham, se eu não me engano, acho que eles têm 4 ou 5 conjuntos e eles reduziram. E a gente revisionou os contratos os conjuntos que ele permaneceu. Ele já, na ocasião que a gente estava negociando essa revisional, eles comentaram que teriam interesse de devolver uma parte da área. E com isso a gente sempre deixa muito claro que o Passarela é um prédio que ele tem procura muito grande, né? Ele tem um custo-benefício, assim, é muito grande, inclusive, né? Pela localização, ele está assim colado com o metrô praticamente. A gente fez um acesso, né? Que a gente parou de mencionar porque o acesso já está pronto, mas o acesso tá da pronto. Rua Paes Leme se acessa lá a estação de metrô. Exato. E trem de Pinheiros, né? E aí a gente teve um tempo para trabalhar, a gente já tinha o IDES, que é um ocupante do prédio, e na verdade a gente teve demanda de outros 2 inquilinos do próprio prédio para essa área, né? Então acabou meio que tendo não diria um leilão, mas assim, a gente buscou para o fundo o que foi a melhor proposta. Então, hoje a gente está fechando aluguéis no Passarelli na casa de R$105. É um valor, para se ter noção, equivalente a um prédio AAA em regiões adjacentes. Então mostra como a região de Pinheiros está aquecida. E também é um indicador muito bom de que assim, a gente botou no fim do ano, na verdade foi no meio do ano que a gente fez aquele comparativo, né, do que melhorou o aluguel desde que a gente assumiu a gestão, lá desde 2019. O Passarelli é um caso de que o aluguel pulou ali de R$52 para próximo de 85 e a gente está alugando hoje acima de R$100. E vai muito em linha porque a gente está pensando agora em entrar de fato numa fase de desinvestimento desse ativo, né? O Passarelli a gente deve começar a trabalhar aqui um desinvestimento ao longo aqui do primeiro semestre, possivelmente início do segundo, porque é o ativo que está mais maturado dentro do portfólio, né? A gente tem tido muita procura, uma boa locação, uma região, querendo ou não, é a mesma do nosso prédio na Faria Lima. Exato. Então a gente está vendo de uma forma bem interessante esse possível desinvestimento profundo. Não, perfeito. Teve o Torre Sul também, eu acho que a grande novidade é que o Blends, a perspectiva é terminar a reforma e entregar agora no primeiro TRI, né? A gente continua alocado 100%, lembrando que o nosso portfólio está 100% locado, então as melhorias no ativo. No Fujitsu, a gente está tendo uma série de aprovações e melhorias para serem feitas, né? Que a gente está conduzindo lá, fazendo uma série de reuniões, perfeito? A gente está num processo de, junto aos outros proprietários do prédio, lembrando, o TEP ele é proprietário majoritário. Ainda assim, existem algumas matérias que a gente precisa de um pouco mais de quórum para aprovar, alguns investimentos que a gente considera importantes, né? A gente tem um alinhamento prévio, inclusive, com os outros proprietários. E o que a gente está desenhando, na verdade, a 6 mãos, né? Eu falo porque são 3 proprietários no fim, né? E sendo o TEP maior, a gente tem um alinhamento com os outros e está buscando justamente desenhar um cronograma de investimento, porque o Fujitsu, ele é realmente o prédio que vai entrar em evidência aqui no nosso portfólio, nesse trabalho de melhoria e gestão ativa, assim, de uma forma mais, diria, intensa em relação aos outros ativos, que alguns deles, inclusive, já estão, né, com a tese implementada. Então, o Fujitsu é o que a gente deve trabalhar mais aqui ao longo desse ano. Bom, teve o GPA, que o reforço estrutural segue em andamento, né? Essa questão, né? Está sendo negociada, então está sendo tocado, né? A gente colocou no relatório, se eu não me engano, de novembro, ou outubro, novembro, que explicamos, inclusive, a gente fez uma leitura aqui do relatório, também direcionada para a questão de reparo estrutural. É uma obrigação do Pão de Açúcar enquanto inquilino. O fundo contrata uma consultoria para acompanhar os trabalhos, deixando claro, esses reforços estruturais não são questões que colocam em risco desmoronamento de prédio, nenhum tipo de coisa grave, né? São coisas que a gente identificou na diligência técnica e a gente deixou isso por conta do inquilino
A gente até poderia ter assumido na ocasião isso, mas ia ter que estar refletido no preço de aquisição. Então, a nossa parte aqui da gestão é acompanhar os trabalhos. A gente teve uma pequena revisão no escopo, né? Então, assim, a gente já estava numa fase um pouco mais avançada. A gente sempre tem esses consultores que vão em loco fazer o acompanhamento de fato do que o Pão de Açúcar tem que fazer de melhorias e reparos. A gente identificou que poderia ter ali um adicional de escopo e com isso, enquanto o trabalho continua sendo feito, o Pão de Açúcar ali está trabalhando junto aos prestadores de serviço para poder implementar o que a gente está solicitando, tá? Mas a princípio está andando super bem. Terminamos também lá, na verdade foi terminada a impermeabilização da cobertura, agora eles vão fazer um teste de estanqueidade para ver se realmente não está tendo nenhum tipo de vazamento e com isso a gente fica aqui acompanhando o término desse outro trabalho que está sendo executado. Oportunamente, quando finalizar, a gente comunica aqui os investidores. Bom, eu deixei o FL 1355 porque a gente sempre fala que é uma gestão ativa e tem sempre a questão pro cotista e tem também para os inquilinos, que isso é super importante. E esse mês a gente conseguiu, praticamente na última semana do mês de janeiro, a gente conseguiu aprovar a redução do condomínio do FL 1355. Então, foi uma redução relevante e a gente quer mostrar só o que a gente consegue fazer, uma gestão ativa, essas questões de trazer melhoria, a benfeitoria que vai começar, na verdade, né? Lembrando que a gente tem 22% do FL, a gente não tem nem maioria, mas a gente conseguiu aprovar essa redução. Então, a gente estava com um custo de 25,10 por metro quadrado e a gente reduziu para 18,79, né? Exato. A gente conseguiu, e é importante que você tenha falado isso, Bi, porque a gente fez a aquisição desse prédio em março. Exato. Foi em março, né? E você vê, a gente conseguiu em janeiro. Óbvio, né? Você vai falar, nossa, levou muito tempo para fazer. Não, é que tem um processo para ser seguido, né? Óbvio, nós somos proprietários majoritários perante aos demais, né? Mas a gente, como a Bia disse, a gente tem 22% do prédio. Então, a gente teve um processo de se aproximar dos demais proprietários. Mapear o ativo, né? Mapear o ativo. Vamos ver o que está dando certo, o que está errado aqui nesse prédio. Exato. Tanto é que, assim, uma parte que antecedeu foi a gente mudar a administradora predial, a gente rever todo o escopo do prédio, né? Seja ele de operação, seja de quantidade de pessoas que trabalham. A nossa ideia, na verdade, quando a gente deixa o condomínio mais barato, não é simplesmente piorando o serviço, tá? Isso, na verdade, excelência de serviço faz parte da experiência do usuário. Então, não adianta nada a gente melhorar o prédio, deixar ele mais atrativo, ter um monte de amenidade e você ter um serviço ali quando o inquilino precisa reservar um espaço no prédio, quando ele tem algum problema, precisa chamar um manutencista, você não tem uma administração e um escopo de prédio que converse. Então, assim, a gente deixa, assim, de uma forma muito prioritária o escopo e o funcionamento do prédio. É muito importante para a gente. E aí com isso a gente conseguiu, né, Bia? É o que a gente sempre fala, trazer os condomínios para baixo da média de mercado. Exato, super importante. A média de mercado, só lembrando, a média de mercado está 23,83, o nosso condomínio foi para 18,79. E um super ativo, né? Exato. Super bem localizado, né? E em termos que a gente possa falar aqui, qual é o benefício direto para o fundo com isso? Monetário, nenhum. Acho que o inquilino ele é muito mais beneficiado, ele fica mais contente, óbvio que ele está pagando menos, mas na verdade quando você tem um condomínio que é R$7 mais barato, o inquilino que já tinha um budget para pagar esses R$7, ele passa a ter eventualmente para a gente poder subir em aluguel, que aí de fato vai ser traduzido em aumento para o fundo, né? Então assim, isso é para deixar claro porque a gente precisa ter o pacote, né, que é o aluguel, o condomínio PTU competitivo. Então, quando a gente reduz o condomínio, a gente tem um pouco mais de espaço de crescer em aluguel. Então, isso é importante para a gente de forma indireta. Bom, agora eu acho que são os números, né? A gente teve um dividendo de 80 centavos por cota mês, um retorno anual de 13, isso que vale um retorno anual de 13,47, que seria 131% do CDI. Aqui vamos lá, a projeção de distribuição, que é o mais importante, todo mundo espera. A gente colocou 80 centavos, distribuiu 80 centavos agora no mês de janeiro, só que a gente tem uma tendência de alta aqui, conforme está mostrando, a gente está mostrando 0,95. A gente já falou algumas vezes, só reforçando, a gente recebe agora, no próximo mês, mais uma parcela da venda do São Luís. Por isso que existe um ganho de capital a ser distribuído nesse semestre. Correto. A gente vai receber praticamente talvez no último ou penúltimo dia do mês
a parcela de aquisição, a parcela de venda, na verdade, do São Luís, tem um ganho de capital, essas parcelas são corrigidas e aí a gente passa novamente a ter aquele efeito não recorrente no fundo. Então dá para ver que a gente estava ali batendo 0,78, ali desde julho mais ou menos, a gente estava nessa ordem de distribuição, a gente conseguiu subir 2 centavos, né, do que a gente tinha previsto. Quem olhar o guidance do mês passado vai ver que a gente está colocando em janeiro com 0,78, a gente chegou, viu, não, tudo bem, tem espaço, vamos subir, por que não? É importante, a gente sempre deixa claro que o dinheiro, ele é bom no bolso do investidor e não parado no fundo, né? Então, Exato. A gente chegou e viu que operacionalmente não ia trazer nenhum problema para o fundo, a gente falou, não, vamos distribuir a mais, né? Então, a gente quer sempre estar trabalhando para distribuir, não para acumular resultado, para distribuir quando é conveniente, né, Bia? A gente quer deixar sempre a distribuição o mais alta possível, dentro do que a gente planeja para o fundo. Isso daria acima de R$5 por cota esse semestre, né? Exato, é uma distribuição alta, a gente espera que deva ter uma valorização natural aí na cota do fundo, em decorrência desse aumento de distribuições, né? Porque a gente querendo não está subindo coisa de quase 15%, mais de 15% Exato. da distribuição. Então, não necessariamente a gente sabe que isso se repassa para a cota mercado, mas um impacto tem, né? Então, o que o mercado pode esperar, na verdade, é um aumento de liquidez ali, aumento na distribuição refletido em dividend yield mensal e possivelmente um aumento na cota de mercado. Bom, eu acho que os grandes números são esse, e na página aqui, depois da distribuição, a gente colocou uma tabela comparando o TEP em comparação quanto que ele distribuiu por cota ao longo dos anos, desde 2019 até 2025. Uhum. Então, assim, é nítido, é uma média, tá? 2019 a gente fez o IPO em setembro, então a gente só considera esses 3 meses, mas é claro aqui, e isso é um trabalho de gestão, que a gente veio crescendo na receita de locação. Sim. A gente, inclusive, é interessante isso que você comentou, Bia, porque assim, a gente incluiu nesse mês no slide de DRE, né, da demonstração de resultado, quem estiver acompanhando vai ser ali no slide 7, o que foram os centavos cota, né, reais cota, que a gente distribuiu em cada uma das nossas linhas de DRE desde 2019. Então, quando você for ver ali a receita de locação, você vai ver que ela veio crescendo. Exato. A gente, querendo ou não, teve ali um incremento também de despesa financeira em função da alavancagem do fundo, depois ela cai em função da desalavancagem, e depois ela volta a subir, né? Mas o mais importante que a gente costuma falar que é o resultado ali, que é a linha, que é o lucro. Então dá para ver que a gente tem uma tendência de crescimento, a gente tem conseguido reajustar de forma alta, né, os nossos ativos. Eu acho que é uma recompensa que a gente está colhendo agora. E a gente vai entrar numa janela aí com possíveis revisionais, né, renovações de contrato que vão dar uma oportunidade, e nem tão refletido no guidance, de um novo aumento. E conforme forem acontecendo, a gente também vai comunicando aqui. Bom, eu acho que do relatório é isso, as outras informações, não sei se tem um ponto que você gostaria de destacar, Nardi. E a pergunta que fica, fechando janeiro, é o que esperar de 2025, considerando o cenário que a gente tem, que é desafiador? O cenário é desafiador. Em contrapartida, os dados para o nosso mercado aqui de loja corporativa são positivos. Quando você diz que são positivos por quê? São positivos, a gente está com o segundo melhor atividade de locação de lajes corporativas dos últimos 2 da série, na verdade, da série histórica. Isso é realmente um indicador impressionante. A gente está com uma economia aquecida, a gente sabe que existem variáveis que estão trazendo volatilidade para o mercado, né? Janeiro foi um mês que marcou ali a notícia das possíveis tributações de fundos imobiliários, né, do que seria tributado ali dentro, acabou mexendo um pouco no fim no valor dos ativos, mas de uma forma geral o TEP ele também vem distribuindo mais e está em linha também com esse crescimento da taxa de juros esperada, né? A gente sabe que existe uma correlação evidente entre a taxa básica de juros e o quanto que um fundo tem que remunerar para o investidor no fim. Então, a gente deve ter um ano desafiador, só que acho que a gente está bem desenhado para continuar com distribuições altas. Por quê? Primeiro semestre, a gente já falou, né, Bia? Vai ter um não recorrente, Exato. Vai deixar a distribuição de dividendo bem mais alta. Segundo semestre, a gente quer estar trabalhando, encaixando ali o desinvestimento de um ativo, que vai fazer com que esse resultado do segundo semestre, que hoje está projetado em 74 centavos, consiga ficar acima novamente. Por quê? Porque faz parte da tese do fundo, né?
complementar tanto o recorrente, que é o aluguel que pinga todo mês ali, quanto essas vendas, que elas levam um certo tempo para se maturar, mas que no momento que ela chega, ela dá muito resultado para o investidor. E aí, óbvio, dentro da política que a gente estabeleceu aqui, de trazer novos investimentos, a gente tem sempre no radar, para deixar claro, crescer nos prédios que a gente já tem participação. Isso assim, sempre a gente vai ter o viés de aumentar a participação onde a gente acredita. O prédio da Faria Lima é um exemplo. A gente comprou em março, a gente adoraria crescer, um prédio com muito potencial. Existe um desconto imenso do classe A Faria Lima para o classe B. Né? A gente está falando de um desconto de quase 50%. Você tem um aluguel de 300 que você aluga 150, em regiões praticamente a mesma, né? Então, o cenário do Brasil, macro e micro, ele é desafiador, por questões que não estão no nosso controle, mas na gestão de portfólio a gente está muito otimista, né, Bia? De, inclusive... Sim, assim, de crescer, de olhar pipe. A gente está sempre só reforçando, sempre são escritórios no nosso pipe. Sempre são escritórios, né? Assim, a gente não tem olhado nenhuma outra classe de ativo hoje, apesar da Mas adequação. a gente está olhando e está vendo, pensando de forma criativa para ver como faz para crescer o fundo. A gente sempre menciona isso e reforça. O crescimento do fundo, ele é vantajoso, aumento de liquidez, entrando de novos investidores. Então isso é muito importante, né? A própria diversificação, né? Exatamente, exatamente. Então eu acho que vai ser um ano positivo aqui para o fundo, com certeza. Não, perfeito. Obrigada, Nardi. Obrigado, Bia. Obrigada.